Bom dia! Hoje é sexta-feira, 27 de março, e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Vamos aos nossos destaques. Tripulantes de navio de cruzeiros que estavam em quarentena no Porto de Santos são internados com suspeita de coronavírus. Um tem 42 anos, é obeso, é cardiopata, é diabético também. O governo do estado anuncia repasse de quase 220 milhões de reais a municípios paulistas. O valor será utilizado para essas cidades com população acima de 100 mil habitantes. Na Baixada Santista, prefeitos decidem manter medidas restritivas para combater a Covid-19. Buscando controlar o acesso às cidades para que as pessoas não venham passar a quarentena na Baixada Santista. Alívio: santistas que estavam em Portugal durante auge da pandemia conseguem voltar para casa. Nós apenas conseguimos voltar graças a pertencer a um grupo de WhatsApp. O Bom Dia Cidades já começou. E você que está em casa, pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. A nossa fanpage é facebook.com/santaportal, onde já estamos também simultaneamente ao vivo. Lá você pode, inclusive, mandar o seu recado para a nossa produção. O nosso Twitter e o nosso Instagram são o @santaportal1. E tem também a nossa linha direta com você, que é o nosso WhatsApp, 13 98228 8219. Santos, São Vicente, Praia Grande, Itanhaém, Guarujá e Cubatão são as cidades da Baixada Santista que vão receber verba do governo estadual a partir de 3 de abril. Essa verba é para auxiliar nas estratégias de combate ao coronavírus. O anúncio foi feito pelo governador do estado, João Dória. No total, são 220 milhões de reais a 80 municípios. João Dória anunciou 218 milhões de reais para 80 municípios do estado a partir de 3 de abril. O valor será utilizado para essas cidades com população acima de 100 mil habitantes, excetuando-se a capital de São Paulo. Estas 80 cidades com mais de 100 mil habitantes foram escolhidas para serem referência médico-hospitalar e seguindo a orientação científica do nosso Centro de Contingência do Covid-19 e orientações médicas e também estruturantes. O número de pessoas internadas em estado grave em São Paulo com o coronavírus aumentou 42% nas últimas 24 horas. Saltou de 61 pacientes para 84. Teve um acréscimo de 42%. Isso é mais ou menos característico da epidemia. Ela tem dias de mais acréscimos e dias de menos acréscimo, mas ela vem crescendo. A quarentena permanece. O estado agora avalia medidas mais enérgicas para manter idosos em casa. Seria o lockdown. E a característica aí é o uso da força policial para manter as pessoas em casa. Não estamos nesta situação ainda. Não sei se estaremos ou não, mas se nós mantivermos os idosos em casa, tal qual um lockdown, nós teremos um comportamento da crise que talvez nos favoreça nesse ponto para não colapsar o sistema de saúde. Outra medida se refere ao acordo com a empresa Gás Brasiliano, que fornece o produto para o Noroeste Paulista. A exemplo do que foi feito com a Comgás, não haverá corte no fornecimento até 31 de maio. A gente espera que todos os idosos da nossa região que estejam nos assistindo, que nos acompanhem pelas nossas redes sociais, entendam que precisam ficar em casa. Que o governo do estado não precise de medidas mais enérgicas para poder manter em casa quem tem que ficar em casa. E os prefeitos das 9 cidades da nossa região decidiram manter medidas restritivas contra o coronavírus. Proibido turistas. Estamos chegando num final de semana com uma perspectiva de tempo bom, né? E temos aí a manutenção dessas medidas, buscando controlar o acesso às cidades para que as pessoas não venham passar a quarentena na Baixada Santista. Transporte público. Uma diminuição do número de passageiros para que a gente possa fazer o transporte dos passageiros sentados, evitando a aglomeração no transporte público e o contato, preservando as normas de higienização em todos os ônibus, preservando o distanciamento, orientação
dos especialistas é essa, para que a gente não tenha no transporte público um foco de disseminação do coronavírus. Comércio permanece fechado. Entendemos que nesse momento a quarentena ela é essencial, ela é imprescindível para que a gente evite a perda de mais vidas daquelas que nós já vamos perder. Isso é fato, está morrendo gente todo dia no Brasil, só não vê quem não quer. E o que a gente quer evitar é que a gente perca vidas na Baixada Santista. Alimentação para crianças da rede pública de ensino. Muitas crianças acabam tendo a escola como a principal fonte de alimentação, fazendo 4, 5 refeições diárias. Então, todos os municípios estão criando programas de alimentação para essas crianças, com a distribuição de kits, distribuição de cesta básica. O fato é que nenhuma criança em situação de vulnerabilidade social ficará sem alimentação. Só para reforçar que todas as medidas adotadas ontem, depois de mais uma, aliás, da 4ª reunião entre os 9 prefeitos da Baixada Santista, liderado aí pelo presidente do Condesb, que é o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, as medidas valem para todos os municípios e por tempo indeterminado. Precisa ficar claro que o transporte coletivo também vai sofrer alterações. Teremos menos ônibus nas ruas e passageiros só vão poder embarcar sentados. Para profissionais da saúde, segurança e assistência social, que são o grupo que estão na linha de frente de combate à doença, serão criadas linhas especiais de maneira, inclusive, metropolitana. A pandemia do coronavírus aumentou a preocupação de moradores de cortiços com a saúde. Estima-se que só na região central de Santos, mais de 1.000 pessoas vivam em moradias precárias. Nas imagens gravadas com celular, Jéssica revela as condições do cômodo onde mora há 5 anos com os 3 filhos. Pago 450 aqui de aluguel e como vocês estão vendo, aqui quando chove molha tudo. Aí é como vocês podem estar vendo, né, que é onde eu posso estar pagando para poder estar dando um teto para meus filhos. Neste outro vídeo é possível ver as condições do corredor de um dos cortiços. Não tem como assim, ter isolamento, né? Porque todos se encontram, né? Todos se veem mesmo, não tem como. Aqui é uma, a ventilação também não é boa. Vocês podem ver aqui também o florelão, né? Aqui um mora perto do outro. Segundo a Associação dos Cortiços do Centro de Santos, só nesta região, mais de 1.000 famílias vivem nessas condições precárias de higiene. São de 15 a 20 famílias por moradia. Em muitas, elas têm que dividir um único banheiro. A presidente da associação, Samara Faustino, garante que por enquanto não há ninguém com sintomas, mas a pandemia do coronavírus trouxe mais uma preocupação aos moradores. Nesse momento, que é muito fundamental, é a máscara. As pessoas pedem muito máscara. Já recebemos algumas doações, kits, né? 64 kits de alguns amigos, né? Parceiros que fizeram essa benevolência com a comunidade, 64 kits de higiene, mas é pouco, porque a demanda aqui é muito maior. Então é importante o detergente, sabão é fundamental, cloro. E de que forma que as pessoas podem? Podem estar doando, ligando para o DDD 13 99149 0823 ou DDD 13 99178 1513, NAI. O médico Roberto Debski ressalta que os riscos de contaminação pelo coronavírus, além de outras doenças, são maiores para quem vive em condições como estas que nós vimos anteriormente. Ele alerta para a importância de redobrar certos cuidados nesse cenário onde as pessoas estão aglomeradas o tempo inteiro. Que eles também sigam as etiquetas de higiene, lavem sempre as mãos, evitem tocar o rosto, evitem ficar muito próximos uns aos outros dentro daquilo que for possível, né? Procurem se hidratar bem, de preferência, se puder, o ar, ter uma circulação de ar melhor no local. Todas essas medidas que nós temos que fazer na nossa casa, que as pessoas têm que fazer nas empresas que estão trabalhando, né? Então lá no cortiço também as pessoas vão ter que seguir essas normas para evitar que a doença se espalhe. Regras precisam ser seguidas, sem dúvida nenhuma, como bem disse o Roberto Debski. Doações, claro, são muito bem-vindas, mas neste caso o poder público pode e deve
traçar uma estratégia para que essas pessoas que ainda vivem em cortiços não sejam foco de uma possível proliferação aí da Covid-19. Daqui a pouquinho, o secretário de Governo de Santos, Rogério Santos, vai estar ao vivo conosco, vai falar das medidas para essa população, para a população de rua e outros assuntos relacionados ao combate da Covid-19 aqui no nosso município. Não perca, é daqui a pouquinho ao vivo, ele vai se encontrar com o repórter Fabiano Roma e eles vão bater um papo que certamente interessa a todos que moram, não só em Santos, como também na Baixada. Já está pronto? Ainda não? Então a gente continua o nosso giro de notícias. Quando o secretário estiver posicionado, ele tem prioridade aqui no Bom Dia Cidades. E 4 tripulantes de um navio de passageiros com sintoma do novo coronavírus seguem internados no Hospital Beneficência Portuguesa, aqui em Santos. As imagens mostram uma ambulância particular perto da sede de uma empresa de transportes marítimos no Porto de Santos. Homens com roupas especiais e equipamentos anticontaminação fecham a porta traseira depois de colocar pacientes no veículo. A Santos Port Authority, a antiga Codesp, não quis se pronunciar sobre o assunto. Em nota, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informou que 4 tripulantes foram desembarcados do navio, que está ancorado na Barra, com suspeita de Covid-19 para atendimento médico. A embarcação está parada desde o último dia 17, com o encerramento dos cruzeiros marítimos no país e deve ficar de quarentena até o próximo dia 28. 3 passageiros que estiveram na embarcação deram positivo para o coronavírus. Os pacientes foram levados para a Beneficência Portuguesa de Santos. Segundo o presidente Ademir Pestana, 2 estão na UTI. Um tem 42 anos, é obeso, é cardiopata, é diabético também. Esse está num quadro assim muito complicado, né? Mas está resistindo bem. E o outro não está entubado, está na CTI, né? E está sendo cuidado normalmente, mas com os cuidados especiais. E os outros 2 estão em isolamento. E a Costa Cruzeiros confirmou que 4 tripulantes do navio Costa Fascinosa foram desembarcados para serem hospitalizados. O navio, como bem disse o repórter Carlos Lopes, segue em quarentena até o dia 28. E segundo a empresa, todas as medidas de saúde necessárias estão sendo realizadas e respeitadas de acordo com as autoridades sanitárias locais. E agora sim, a gente vai ao vivo conversar com o repórter Fabiano Roma, que está com o secretário de Governo Rogério Santos. Ele tinha, como disse a vocês, prioridade para entrar, porque essa é uma entrevista extremamente relevante aqui dentro do conteúdo todo que nós vamos trazer aos telespectadores e a quem nos acompanha nas redes sociais. Fabiano, quero retomar a situação dos cortiços com você para abrir essa entrevista com o Rogério Santos. Passe a ele o meu agradecimento pela disponibilidade de nos atender. Assim como moradores de rua, pessoas em cortiços que vivem em condições que não são adequadas precisam de atenção das autoridades. Quais são as ações previstas pela Prefeitura de Santos para essas populações? Bom dia. Bom dia para você, Nathalie. Bom dia para quem nos acompanha pela Santa Cecília TV. Já está aqui o secretário Rogério Santos. A Nathalie pede para lhe agradecer a gentileza de estar conosco aqui prestando essas informações. Eu também agradeço, secretário. Já começo perguntando sobre os cortiços de Santos, né? Qual é o olhar da Prefeitura para a população dos cortiços nessa situação de crise? Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, é um atendimento preferencial, é um atendimento de maior olhar, né? São não só nos cortiços, mas as áreas de risco, as palafitas, os morros também, enfim, a gente tem um programa aí de atendimento baseado no CAD único, nas pessoas de vulnerabilidades sociais, pessoas que estão já cadastradas no Bolsa Família, e essas pessoas terão toda a atenção e atenções suplementares. Estamos organizando kits de higienização, cestas básicas, os alunos da rede municipal receberão merenda dessa forma. Na região dos cortiços nós temos o Bom Prato da região central que estará aberto inclusive para jantar e fim de semana. Enfim, a preocupação com o atendimento dessas pessoas que mais precisam. Inclusive pedindo, os prefeitos da região se juntaram, organizando
um ofício junto ao governador, ao presidente, para que houvesse uma maior disponibilidade de recursos para atendimento a essas pessoas. Secretário, o senhor já ampliou o tema, eu ia lhe perguntar especificamente da população de rua, da alimentação para a população de rua. Não é importante ressaltar que Santos tem 4 Bom Pratos, né? É a cidade que mais tem Bom Prato no estado e eles vão permanecer abertos até de noite e aos sábados, é isso? Isso, eles funcionavam só durante a semana, café da manhã e almoço, e a gente já implementou desde o começo dessa semana a ampliação do jantar e também aos fins de semana. E importante são as medidas também em parceria com o governo federal. O governo federal vai liberar aí R$600 durante 3 meses para as pessoas que são consideradas informais, porque as medidas protetivas para os formais, isso já está sendo feito, pessoas que têm o emprego formal, mas era importante também essa visão dos informais. As pessoas que têm emprego formal, o que o governo federal tem que fazer, e já deve estar pensando nessas medidas, é justamente dar benefícios às pequenas e às microempresas, para que, desde que não demitam ninguém, para manter o emprego e também ajudar as pequenas e microempresas para que não entrem em processo de falência. Eu ia entrar justamente nesse tema, secretário. Ontem as medidas foram mantidas, se tornaram até mais rigorosas, né? A gente esteve aqui acompanhando o senhor ali ao lado do prefeito. A gente disse que o nó apertou mais. Qual é a preocupação? A gente está vendo todo o comércio fechado, né? Como é que a prefeitura está lidando com essa situação? Já está sendo estudado algum tipo de incentivo, de isenção de tributos por algum tempo? Olha, nós, antes das medidas restritivas, nós conversamos com associações, com sindicatos do comércio, dos hotéis, e, enfim, com vários setores empresariais, e eles prontamente entenderam as medidas, né? Começamos com medidas muito restritivas, porque era momento de emergência. As medidas restritivas que a Baixada tomou foram necessárias. A gente espera uma curva muito mais achatada com essas medidas e aos poucos nós estamos ouvindo. Eu mesmo ouvindo todas as atividades comerciais, industriais da cidade. Ontem mesmo eu tive reunião com o sindicato da panificação da Baixada Santista. Eles vieram nos dar apoio às nossas medidas, mas também muito preocupado, principalmente com as pequenas padarias, e fizeram uma série de solicitações que nós estamos estudando. Isso é importante, estamos ouvindo todos. Nós temos um gabinete de crise aqui na prefeitura, com vários temas: a montagem de novos leitos hospitalares, o atendimento social, a crise também econômica que vai se instalar na nossa região, no país, já está instalada no mundo, mas a gente tem que tomar medidas principalmente focadas na preservação da vida humana. Temos aí um prazo dado também pelo governador até o dia 7 de abril e dia a dia nós estamos revendo. Foram medidas ontem tomadas restritivas de um certo ponto de vista, como no caso do transporte público, que só poderá ser feito sentado, com diminuição das cadeiras, mas também favorecendo e privilegiando o transporte público de profissionais da área da saúde e da segurança. Também medidas um pouco mais leves, permitindo também o que não tinha ainda, o atendimento delivery a vários setores do comércio, como oficinas elétricas e outros tipos de atividade, como materiais de construção também. Ou seja, aos poucos nós vamos acertando as medidas conforme o andamento dessa pandemia e dos novos números que vão aparecendo. Mas a ideia é ouvir todo o setor, criando medidas protetivas para preservar o emprego, ao mesmo tempo medidas protetivas para aquela pessoa que está na informalidade, com apoio social, com cadastro único e também apoio principalmente ao pequeno comércio. Nós vamos dar todo o apoio possível dentro do município e exigindo do governo federal e do governo estadual medidas para que as pessoas não sejam demitidas. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, pelos esclarecimentos, pela sua costumeira gentileza. A gente agradece e torcendo para que isso passe logo, né, secretário? Com as medidas que estamos tomando, a curva vai ser mais achatada, menos danos, menos óbitos e nós sairemos mais rapidamente dessa crise. Eu quero deixar bem claro que quando o ministro Mandetta ele falou que toda essa crise passa em setembro,
ela é do ponto de vista nacional. Nós temos que lembrar que o estado de São Paulo, ele foi o primeiro a ser cometido por essa pandemia, então nosso estado é o primeiro. A tendência é que ele saia também em primeiro lugar desse momento e assim a nossa expectativa é que tenhamos aí uma volta à vida normal rapidamente, com todas as medidas que nós estamos fazendo. É muito sacrifício esse confinamento, mas ele é extremamente necessário para que a gente volte à vida normal. E eu tenho certeza que em breve tudo estará normal de uma outra forma, com certeza. É isso aí. Secretário, mais uma vez, muito obrigado. Todos temos essa certeza. Nathalie, com você. Fabiano, não vou encerrar agora porque eu preciso fazer essa pergunta ao secretário. Quero que você, por favor, repasse a ele. O governo federal ontem ampliou a lista de serviços essenciais. Colocou lotéricas e igrejas como serviços essenciais. Nós sabemos que nesses locais, especialmente em igrejas, o volume de pessoas com mais de 60 anos e a possibilidade de aglomeração de pessoas nesses locais é muito grande. Em Santos, na Baixada Santista, as igrejas vão poder fazer suas cerimônias religiosas ou não? Excelente pergunta, Nathalie. Vou repassar aqui ao secretário Rogério Santos. Secretário, Nathalie pergunta sobre a determinação, a liberação do governo federal a respeito de igrejas e casas lotéricas. Ela diz que a gente sabe que igreja tem muitos idosos, casas lotéricas também. Como é que funciona isso aqui em Santos? As igrejas vão poder abrir, a lotérica vai poder abrir? Olha, de maneira restritiva e com todos os cuidados, igrejas sem cultos, sem missas, sem reuniões grandes. A secretaria normalmente pode ficar aberta para atendimento individual. As lotéricas, elas prestam um serviço essencial, que é justamente as pessoas que recebem o seu salário, o seu Bolsa Família. Então é necessário que as lotéricas, como posto de atendimento, como agência também bancária, elas continuem abertas com todos os cuidados, álcool gel, distanciamento. E assim, Nathalie, a doença realmente, a gente tem um foco principal com o idoso, mas todos são afetados. Se você levar em conta, por exemplo, os últimos 3 confirmados em Santos, é uma pessoa com 59 anos de idade, outra com 49 e outra com 41, todas abaixo daquela idade considerada de alto risco. E a gente tem que ver, por exemplo, que nos Estados Unidos 50% das pessoas são de 14 a 45 anos. Então a doença, ela é transmitida, ela é grave para todas as faixas etárias, inclusive pegando atletas e outras pessoas mais. Então essas medidas, eu quero reforçar, são importantes. E respondendo mais uma vez, as lotéricas ficam abertas até porque precisamos do atendimento social que as lotéricas prestam. Muito obrigado, secretário. Respondido, Nathalie? Sim, Fabiano, e diga ao secretário que eu concordo em pleno e absoluto com ele. Nesta guerra, a gente precisa escolher pela vida, não podemos colocar a questão econômica acima da vida, porque se não tivermos vida, também não temos movimentação da economia. As medidas são necessárias e são necessárias por um tempo para que a gente possa, depois, poder aproveitar o que puder ser aproveitado. É importante também deixar muito claro aos nossos telespectadores que a ajuda econômica precisa e tem que vir em momentos de crise da esfera maior, que é o governo federal. Nós vamos falar a respeito dessas medidas ainda no programa, mas a gente não pode simplesmente, Fabiano, usar um discurso simplista de que se as portas do comércio não se abrirem, o país vai entrar em colapso. Cabe nesse momento ao governo federal sentar à mesa com estados e municípios e definir, assim como foi feito em outros países, medidas que venham de encontro para evitar um colapso econômico. Só dizer que o país vai colapsar é muito simplista, não é, Fabiano? É verdade, Nathalie, concordo com você. Eu acredito, acho que o secretário também acredita nisso, que a gente precisa hoje, secretário, paciência, bom senso e análise diária das ações, Para que essa coisa é muito dinâmica, a gente precisa estar sempre mudando, adaptando, porque como o senhor mesmo disse para mim, a gente conversava antes de entrar ao vivo, Nathalie, estamos numa guerra, secretário? É uma guerra mesmo, Nathalie, e a gente tem feito esse trabalho. As videoconferências, repito, são várias frentes que a gente vem trabalhando com os outros prefeitos, com o governo do estado,
trabalhando com os representantes de associações. O caso das igrejas foi um pedido também das igrejas, porque também prestam serviço social, estão prestando serviço social com distribuição de gel, de cestas básicas. Então a gente vai adaptando a nova realidade, né, com as medidas protetivas, principalmente acompanhando e ouvindo e agindo conforme a Organização Mundial de Saúde tem preconizado, com a experiência que tem tido no mundo todo, tanto do lado positivo quanto no negativo, né? Os países que demoraram a agir, como a Itália, a Espanha, são os que têm o maior número de óbitos por infectados, e o que a gente quer justamente é isso, principal missão do poder público, salvar vidas, preservar as vidas e dar assistência a quem mais precisa. É isso. É isso aí, Nathalie. Falou e disse o secretário, hein? Falou e disse, exatamente. Muito obrigada, Fabiano. Agradeço mais uma vez ao Rogério Santos e peço a ele para levar, em especial, um abraço meu ao prefeito Paulo Alexandre, que está à frente hoje, presidente do Condesb. Eu acho que o Condesb está fazendo história na nossa região, pela primeira vez, colocando os 9 prefeitos da região sentados à mesa, mostrando que é possível o debate de questões metropolitanas, pensando de verdade no bem do povo e na preservação da vida. Muito obrigada, Fabiano. Bom trabalho. E nós mostramos aqui no Bom Dia Cidades a história de um grupo de santistas que estavam em Lisboa quando explodiu a pandemia do coronavírus. Depois de muita dificuldade, elas, enfim, conseguiram voltar para casa. Nós apenas conseguimos voltar graças a pertencer a um grupo de WhatsApp que nós formamos numa das nossas idas ao aeroporto e ficamos sabendo que ia ter um voo que a CVC estava organizando para os seus clientes e nós resolvemos arriscar, arrumamos nossa bagagem e fomos todas para o aeroporto. Lá eles deram preferência para clientes CVC, seus parentes, pessoa idosa, grávidas, né, e crianças. Como no nosso grupo tinha 3 pessoas acima dos 60 anos, acabamos conseguindo nos encaixar e voltamos para o Brasil. Claro que para Recife, não para o nosso estado, porque não tinha voo para lá. Chegando em Recife, nós passamos por vários apuros, porque as passagens estavam exorbitantes, nós tivemos que nos comprar, não tínhamos o que fazer, porque os outros voos estavam direcionados só para as pessoas que realmente tiveram seus voos cancelados. Então, nós tivemos que dividir nosso grupo, parte foi para o hotel, parte ficou no aeroporto. No outro dia, nós, depois de muita insistência, conseguimos mudar o nosso voo, que era das 18 horas. Nós colocamos ele para as 13h20 e voltamos. Chegamos em Campinas, contratamos uma van, nos trazer até a cidade de Santos. Isso é um alerta a todos para que realmente as autoridades, se movimentem, porque ainda tem muita gente na mesma situação que nós estávamos. Cabe também ao governo federal repatriar todos os seus cidadãos que estão fora do país nesse momento de crise mundial. É para isso que existe o serviço da Embaixada. Confira agora como fica o tempo nesta sexta-feira. Em Santos, a máxima será de 31 graus e a mínima de 23. O dia amanhece parcialmente nublado e não há previsão de chuva. O mesmo cenário acontece no Guarujá, onde o sol estará presente entre nuvens e as temperaturas giram entre 23 e 31 graus. Tempo bom, sol e poucas nuvens em Cubatão. A mínima será de 23 e a máxima de 31 graus. A sexta-feira será parcialmente nublada em São Vicente. As temperaturas ficam entre 23 e 31 graus. Em Praia Grande, o dia será ensolarado e permanecerá assim. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. Assim como as outras cidades da Baixada Santista, Mongaguá terá um dia de sol com poucas nuvens. As temperaturas giram entre 23 e 32 graus. E agora, informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento, estão em operação 5 embarcações. O tempo de espera é de 15 minutos do lado de Santos e também de 15 minutos do lado do Guarujá. São 502 veículos, a capacidade por hora na travessia Santos-Guarujá. Em São Sebastião e Ilhabela são 2 embarcações, 30 minutos de cada lado. Bertioga e Guarujá, 30 minutos também de cada lado. Também está naquela região
Tá bastante sol. Iguape, Jureia, Canané, Ilha Comprida, Canané e Continente, o tempo também está aberto, tá sol lá nessas 3 regiões. Em Iguape, Jureia, o tempo de travessia é 30 minutos, uma embarcação. Como durante toda a semana, Canané, Ilha Comprida e Cananéia e Continente, essa travessia está com uma embarcação e 60 minutos de cada lado. Santos e Vicente de Carvalho tem 2 embarcações neste momento. O ideal, eu sempre defendo 3, porque ainda é horário de pico, está em 20 minutos de espera de cada lado. No sistema Anchieta Imigrantes, o motorista encontra movimento tranquilo em todas as rodovias. O tempo está bom e a visibilidade é boa. A operação neste momento é de 5x5. No próximo bloco, como tem sido o trabalho da Força Tarefa, que fiscaliza comércios que têm que ficar fechados em Santos durante a pandemia de coronavírus. Não saia daí. Estamos de volta com o Bom Dia Cidades. No bloco anterior, fizemos um balanço de algumas das ações adotadas pela cidade de Santos desde que a calamidade pública foi decretada em virtude do coronavírus. A gente vai seguir no assunto, mas agora com foco na Força Tarefa, criada para fiscalizar as restrições ao comércio do município. Ao vivo, vamos conversar com José Silva de Jesus, inspetor da Guarda Municipal de Santos. Bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigada pela disponibilidade de estar conosco nesta manhã. Eu já começo o nosso bate-papo, inspetor, perguntando de números, balanço. Desde que a Força Tarefa foi criada, quantos estabelecimentos foram fiscalizados? Bom dia, Nathalie. Aproximadamente 1.200 estabelecimentos já foram fiscalizados, mediante aí a denúncia via 153, que é o nosso canal de comunicação com a população. Também o canal da ouvidoria, que disponibiliza também um número de 0800 para que a população faça as devidas denúncias. Como que a Força Tarefa, como a Guarda integra essa Força Tarefa? Qual é a função da Guarda dentro dessa ação para fiscalização dos comércios? Bem, a Guarda Civil Municipal, ela, por força de lei, ela pode fazer a fiscalização como a Secretaria de Finanças do município. Em conjunto com a Polícia Militar, essa Força Tarefa vai a todos os estabelecimentos que assim é feita a denúncia. Quantos homens da Guarda Municipal estão empenhados nessa força-tarefa, inspetor? O nosso efetivo está disponibilizado para efetuar essa força-tarefa. Por que eu falo assim? Porque a Guarda Civil, ela trabalha 24 horas. Então, todas as nossas viaturas que estão na rua e recebem a denúncia, ela se desloca até o local. Independente do horário. Por exemplo, se alguém fizer uma denúncia à noite, a Guarda Civil, ela tem autonomia de ir até esse estabelecimento e solicitar o fechamento dele? Perfeitamente. É exatamente dessa forma que funciona. Ligou para 153, fez a denúncia, independente de horário, nós vamos até o local e atendemos a denúncia. Teve algum comerciante dentro desse período aí de fiscalização, de força-tarefa, que se negou a baixar as portas do comércio? Não, no início, nos primeiros dias, houve uma resistência, mas não ao ponto de que não feche o estabelecimento. No final, ele acaba acatando, entende a necessidade do momento que estamos vivendo e acaba fechando o seu estabelecimento. Caso algum comerciante seja resistente a essa orientação, o que pode acontecer, inspetor? Primeiro, nós fazemos a intimação, que é para que ele faça o fechamento imediato. Em caso de negativa ou resistência, aí nós temos que levar até a justiça, ou seja, conduzi-los para o DP, por desrespeito ao decreto. E aí eles acabam, inclusive, respondendo juridicamente por essa desobediência. Perfeitamente, jurídica e criminalmente. Quiosques e ambulantes, eles podem estar trabalhando, inspetor? Não, nesse momento todas as licenças foram cassadas e o ambulante não pode comercializar em nossa cidade. Para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria que o senhor repetisse os canais para eventuais denúncias, para que a gente possa manter este decreto vigente, manter este decreto sendo respeitado, para que a vida, e isso eu acho que é o mais importante dizer, para que a vida seja preservada e para que logo, quanto mais as pessoas entenderem a importância do isolamento, mais rápido a gente consegue voltar a subir as portas dos estabelecimentos, não é mesmo, inspetor?
Perfeitamente. Os canais são o 153 da Guarda Civil, que funciona 24 horas por dia, e a nossa ouvidoria, né, através do 0800 e o 3201 5000. Liga para a Prefeitura e é repassado também à ouvidoria. Muito obrigada, inspetor, pela tua participação aqui conosco, pelas informações importantes e bom trabalho. Não tem data para terminar essa força-tarefa, não tem? Não, é indefinido. Até que as coisas se normalizem, a gente vai estar atuando dessa forma. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. E o isolamento social tem deixado a população em casa e os carros nas garagens, pelo menos grande parte deles. O impacto disso já pode ser sentido no ar. Quando se fala de poluição no mundo, os veículos são considerados os vilões. Isto porque a emissão de gases com a queima dos combustíveis e partículas dos pneus gastos com o tempo criam camadas de poluentes. Com a quarentena e o isolamento social, o trânsito não é mais o mesmo. A olho nu, não é possível enxergar uma redução na poluição. No entanto, o que já se sabe é que menos carros nas ruas traz benefícios à saúde de toda a população e principalmente para aquelas que têm algum tipo de enfermidade. Pessoas que têm processos alérgicos crônicos, as pessoas que são hipertensas ou com outras cardiopatias, as pessoas que são diabéticas, as pessoas que são obesas, são pessoas que já estão dentro de um fator de risco por terem esse processo inflamatório de base. E a gente sabe que esses processos inflamatórios eles são agravados pela poluição atmosférica. Então, à medida em que o ar vai ficando um pouquinho mais limpo, né, o processo inflamatório desses pacientes ele vai aliviando muito. Imagens divulgadas pela NASA mostram o impacto que a quarentena trouxe ao meio ambiente na China. Segundo o especialista, além disso, o período que estamos vivendo de outono também contribui para que a gente enxergue o céu mais claro e azul. A luz que vem de fora do planeta, ela incide nesse material particulado e desvia. Os astrônomos aqui no chão não conseguem detectar essa luz. Então, com o céu mais limpo, né, com menor quantidade de material particulado e também com menor quantidade de partícula de água, a dispersão da luz ela é menor e a visibilidade do céu ela é melhor. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, as últimas informações a respeito da Covid-19 na nossa região, no Brasil e no mundo, no Destaque da Hora do Santa Portal. Não saia daí, até já. E estamos de volta, agora são 8 horas e 42 minutos e assim como Ana Marcela, o nadador olímpico da Unisanta, Leonardo de Deus, também falou sobre o adiamento das Olimpíadas de Tóquio. A gente comemora bastante, uma vez que a gente não estava conseguindo ter as condições adequadas de treinamento, a gente estava sofrendo bastante. Então acredito que foi uma vitória não só dos atletas, mas da humanidade, né? Eu acho que a gente está respeitando as medidas preventivas que o mundo todo está adotando para proteger não só nós atletas, mas aquelas pessoas que a gente ama. E isso é uma coisa que está na Carta Olímpica, né? O cuidado com a vida dos atletas. Então, acho que essa foi a melhor decisão, mais acertada, para que ano que vem a gente consiga estar treinando, se mantendo em forma e conseguir representar os nossos países da melhor maneira possível. Então, é isso aí, a gente comemora e ficamos no aguardo para que tudo passe e a gente consiga treinar e fazer uma excelente Olimpíada em 2021. Valeu! Vai passar e a vida vai vencer. Neste momento de tantas incertezas sobre o futuro, mais uma ação de solidariedade aqui na nossa região. Um grupo de psicólogas de Santos se uniu para prestar serviços de graça de terapia às pessoas que se sentem sozinhas durante a quarentena provocada pelo novo coronavírus. Foi a Aparecida quem teve a ideia de iniciar um grupo para atender pessoas que se sentem com medo da doença ou angustiadas e inseguras em relação ao futuro da economia. Em cerca de 30 minutos de sessão, elas ouvem as preocupações e orientam quem precisa de apoio. Eu fui convidada para um grupo no Facebook, né, que tem uma psiquiatra que eu conheço, e nesse grupo, num dado momento, coloquei ali, né, que eu me oferecia para dar atendimento para quem estivesse precisando. Para ajudar quem precisa de uma palavra de apoio é bem simples. Elas têm usado o recurso de chamada de vídeo do próprio celular. Tem alguma coisa que você esteja precisando falar,
se estiver angustiada, a gente tem algumas coisas que a gente pode indicar. Para as psicólogas, o período pede que as pessoas tenham criatividade e tentem dar sequência às atividades que podem ser mantidas em casa. Seguir a alimentação normal, fazer exercícios, ler, conversar com amigos e familiares em vídeo são ações que podem ajudar a minimizar a solidão. Tentar, de alguma forma, assim, ficar bem e não entrar tanto em ansiedade, não ver muito noticiário. Eu achei muito interessante que alguém falou para ver o noticiário de manhã, se atualizar e ver à noite, sabe? Não ficar naquela coisa de cada hora você querendo se atualizar. Não, sabe? Continuar com a sua rotina, mesmo que de alguma forma confinada, mas ficar com a sua rotina. Na página SOS Psicólogos nas redes sociais, você encontra o telefone dos profissionais e horários disponíveis para atendimento. O nosso objetivo não foi fazer propaganda, nada disso. Foi ter só um lugar que quem perguntasse poderia ter acesso ali e ver alguma profissional que se encaixasse no seu horário para estar oferecendo ajuda. E já está comigo aqui Gustavo Klein, editor-chefe do Santa Portal. Gustavo, bom dia. A gente não se cansa aqui de dar reportagens sobre bons exemplos. Eu acho que a solidariedade é um ponto que precisa ser destacado em meio a toda essa pandemia, em meio a todo esse clima ainda de incerteza, mas que eu insisto em dizer, precisamos ter calma. O pânico não leva a lugar algum, né, Gustavo? A lugar algum. Vários exemplos, né, de solidariedade, cada um entregando aquilo que pode. Exato. Músicos tocando nas janelas para entreter as pessoas, para elevar o espírito das pessoas, psicólogas, médicos que estão fazendo também serviço de atendimento via... Profissionais da saúde dando aulas de exercícios, dando exercícios físicos para serem praticados durante a quarentena. Uma série de pessoas se organizando para que pessoas mais vulneráveis na nossa cidade, na nossa região, não fiquem sem comida, não fiquem sem ter o que beber, não fiquem sem ter onde dormir. Eu acho que isso, para uma sexta-feira de uma semana que foi tão difícil para todos nós, porque, embora a jornalista tenha que dar notícias ruins, muitas vezes, o que a gente mais gosta de fazer é dar boas notícias, né, Gustavo? Com toda certeza. As pessoas precisam filtrar um pouco as informações que elas recebem, porque tem muita informação falsa rolando, né? Então, mais do que nunca, os veículos tradicionais, a imprensa tradicional, é fundamental nessa hora para que você tenha a informação checada, a informação digna, a informação verdadeira para balizar o teu dia. O Trump hoje deve ter acordado um pouquinho mais preocupado, né? Boris Johnson está com Covid-19. Pois é, o Trump, que vinha nos últimos dias aí dando mostras de que queria reabrir a economia do país, estabelecer um prazo até a Páscoa para que isso acontecesse, mas ontem os Estados Unidos passaram a China em número de casos, são líderes mundiais também em coronavírus. Passou o país com maior número de casos no mundo, talvez também um pouco em função dessa descrença da importância da doença, e ontem, em carta, o próprio Trump pediu aos americanos que não saiam de casa, que fiquem em casa. Que fiquem em casa. Vamos dar uma atualizada para os nossos telespectadores e para quem também nos acompanha pelas redes sociais, um panorama de casos no Brasil, no nosso estado e na nossa região. Isso. Na nossa região são 15 casos confirmados, 666 casos suspeitos ainda, e entre esses 666, 9 mortes que estão sendo investigadas como possíveis mortes relacionadas ao coronavírus. Todas aguardando o resultado do Adolfo Lutz. Todas aguardando esse resultado. A relação entre número de casos confirmados e o número de mortes é muito maior do que em outras regiões, o que leva a gente a acreditar que o número de casos é muito maior. Em São Paulo, são 1.052 casos com 58 mortes. E no Brasil, 2.989 casos com 78 mortes. A gente está com um número bastante considerável, se a gente for fazer um comparativo com situações de outros países, né, Gustavo? Exatamente. Falamos ontem aqui, o primeiro mês de coronavírus no Brasil, ele é muito pior do que o primeiro mês do coronavírus na Itália, por exemplo. Eles tinham 20 mortes e 1.000 casos. Nós estamos aí chegando nos 3.000 casos confirmados, com quase 100 mortes.
E depois de uma semana bastante tensa do ponto de vista político também, onde houve muito embate entre governo do Estado e governo federal, Executivo e Legislativo deram ontem uma lição do que deve ser a relação durante todo esse período de crise. Sentaram à mesa, conversaram e aprovaram um Corona Voucher, que é uma ajuda aos que mais precisam, não de 500, mas de R$600, né, pois Gustavo? O governo havia sinalizado R$200 na semana passada, esse valor aumentou para 300, 350, ontem pela manhã já começaram 500. a sinalizar 500 e chegaram a esse número de R$600, que pode não ser suficiente para você se manter aí durante o mês, mas que vai ser uma bela ajuda para quem está parado nesse momento, para quem segue as orientações das autoridades médicas, não pode sair de casa, vai conseguir pelo menos se alimentar, né, Nathalie? E existem algumas particularidades na distribuição desse benefício. Ele é limitado a 2 pessoas por família, ou seja, o marido e a mulher já são R$1.200 de renda, a gente tem um pouquinho acima aí do salário mínimo, né? Exatamente. E se essa mulher for sozinha e for chefe de família, ela também tem direito a esse benefício no valor dobrado. Exatamente. Impressiona, inclusive, o bom senso nesse caso, né? Deles terem pensado nisso, em acolher famílias que são chefiadas apenas pela mulher e dobrar esse benefício para que ela consiga manter a casa aí nesse momento tão difícil. Isso vale por pelo menos 3 meses. São os 3 próximos meses aí, que é o tempo que se espera para que a epidemia comece a decrescer aqui no Brasil. Quem que vai poder ter direito a esse benefício? Todo mundo? Fiz uma colinha, não são todos aqui. Temos trabalhadores sem carteira assinada, autônomos, microempreendedores individuais, os MEIs. Os MEIs. E contribuintes individuais do INSS. Ou seja, todas essas categorias que a gente percebe que fomentam a economia, né? A gente sabe que fomentam a economia, mas que estão, a sua grande maioria hoje, nesse momento, à margem de qualquer tipo de possibilidade de remuneração financeira. Exatamente. É um socorro para essas pessoas que representam 41% da força de trabalho ativa no Brasil e não estão na informalidade, mas estão aí à margem desses benefícios do governo. Agora, eu acho que isso já é um alento, já começa a mostrar que, sim, a economia vai ter impacto. Eu acho que, em nível regional, as autoridades... Foi muito boa a entrevista do Rogério Santos, especialmente aqui para a cidade de Santos, dizendo que estão ouvindo todas as classes, estão ouvindo os comerciantes e estudam, sim, um pacote de medidas para incentivar e para permitir que empregos sejam preservados, né? Ninguém está agindo à revelia, eu acho que isso é muito importante ficar claro. E mais importante ainda é o entendimento que essa ajuda em momentos de crise, como a que o país está vivendo, aliás, como o mundo está vivendo, precisa vir de cima para começar a descer. Nesse sentido, Paulo Guedes, ontem, eu havia falado no programa de ontem, num pacote de ajuda econômica de R$600 bilhões, também destinado aos menos favorecidos, aos micro, pequenos e médios empreendedores. Esse pacote já é de R$750 bilhões, né, Gustavo? 750 bilhões de reais, que na verdade são antecipações de gastos que o governo teria aí ao longo do ano, vão ser concentrados nesse período mais crítico. Entre essas medidas, Nathalie, o governo pode arcar com parte do salário dos funcionários dessas microempresas. E esses recursos vão para a área da saúde e vão também criar uma rede de proteção para idosos, para os trabalhadores informais e para quem recebe o Bolsa Família, que é a camada mais frágil da população. Falando não só do governo federal, mas indo um pouquinho além, G20 também já se posicionou e definiu que, pelo menos por enquanto, esse pacote de ajuda para países que estão enfrentando a pandemia, que fazem parte, claro, do grupo dos 20, é já de 5 trilhões de dólares, né, Gustavo? 5 trilhões de dólares. Vão disponibilizar esse dinheiro aí para combate à doença, para pesquisas e também para suportar as pessoas nesse momento em que ninguém pode sair de casa, que as economias estão todas paradas. Há a previsão de que os 20 países do G20 sofram recessão nesse ano de 2020. É assim que o governo sério tem que agir, né? Pensando em preservar vidas, em primeiro lugar, e conversando, sentando à mesa, dialogando, encontrando saídas que possam, de fato, beneficiar o povo, né, Gustavo? É o que qualquer governo sério faz. Infelizmente, vamos terminar aqui o nosso bate-papo com uma notícia
triste, né? O mundo da música está um pouquinho mais triste e da música bem perto de nós, né, Gustavo? Bem perto de nós. A maestrina Naomi Munakata, que era do Coral Municipal de São Paulo, faleceu ontem em função do coronavírus, estamos vendo imagens aí dela. Ela estava já internada há 15 dias com problemas respiratórios, chegou a ser entubada e ontem, infelizmente, faleceu. Além de uma profissional muito respeitada, era uma pessoa muito querida, muito carismática. Ela havia sido maestrina também do coral da OSESP. A Fundação OSESP, inclusive, divulgou uma nota ontem. E um detalhe ainda mais triste nessa história, o antecessor dela no cargo, o Martinho Lutero, que agora estava no coral Luther King, ele foi regente do Coral Municipal de São Paulo até 2016 e foi substituído pela Naomi. Ele também faleceu de coronavírus faz 2 dias. Então, impressionante, 2 na mesma área ali, no mesmo tipo de trabalho, faleceram aí num período muito curto de tempo. Precisamos ficar em casa. Eu acho que esse é o recado que a gente precisa dar, né, Gustavo? É preciso entender que, neste momento, o mais correto é o isolamento social. É bom senso, é bom senso. Você não pode sair para a rua e trazer o vírus para dentro da sua casa. Quer dizer, há esse raciocínio que eu considero torto, de que não, vamos manter os idosos e os mais frágeis dentro de casa e vamos sair para trabalhar. Se esquecem que você sai para trabalhar e você traz tudo de volta para casa, né? Quer dizer, você está colocando a tua família em risco do mesmo jeito. Sem dúvida nenhuma. Gustavo, muito obrigado pela tua participação aqui ao longo da semana. Um bom fim de semana. Segunda-feira a gente volta aí a trazer todas as notícias e os destaques de última hora referentes a essa pandemia, que é nossa obrigação, é nossa função enquanto jornalista informar e bem informar. É isso aí. Muito obrigada, bom fim de semana. O Bom Dia Cidades desta sexta-feira fica por aqui. Ao longo da nossa programação, você acompanha o Boletim Santa Portal. Às 7h30 da noite, tem o resumo das notícias do dia no Caderno Regional. E, claro, ao longo de todo o dia, informações da nossa região, do Brasil e do mundo, no Santa Portal. Eu deixo vocês com uma mensagem de esperança nesse final de semana, para que vocês possam entender que isso vai passar. A China, primeiro lugar do mundo a registrar o surto de coronavírus, comemora agora o fim da epidemia no país. O jornalismo da Santa Cecília TV acompanhou o relato de santistas que estão desde o pico da transmissão no país asiático. Agora nós vamos mostrar novamente como esses santistas têm retomado a vida e o dia a dia em sociedade. Eu volto na segunda-feira. Bom fim de semana. Tchau. O artista Thales Martinez participou à distância dos nossos telejornais no dia 28 de janeiro. Na data, o santista que mora em Hainan há 1 ano mostrou a situação da China muito tempo antes do coronavírus chegar ao Brasil. A maioria das lojas estão fechadas e os estabelecimentos que você vai, eles colocam um equipamento na sua cabeça para testar a sua febre. Hoje, quase 2 meses depois, ele nos mostra um cenário bem diferente. Como vocês podem ver, as coisas estão voltando ao normal por aqui. Alguns clubes, bares, restaurantes, parques estão abrindo aqui na província da China. Claro, com aquele controle absoluto de medir sua temperatura em todo ambiente que você vai. Foi na China que o coronavírus apareceu pela primeira vez em todo o mundo, antes de se espalhar para todos os continentes. O número de infectados pelo Covid-19 já excedeu 350 mil casos e cerca de 15 mil mortes foram contabilizadas em todo o mundo. As imagens atuais mostram uma China diferente, com pessoas voltando à rotina, trabalhando, andando nas ruas, em parques. As máscaras foram substituídas por sorrisos, uma realidade que pessoas do mundo inteiro esperam viver novamente.